Olá, meus amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a esse canal, vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar explicando como fazer a modelagem, corte e costura desse vestido tubinho com recorte princesa e o babado godê. É isso mesmo, já tem gente me perguntando como faz um babado godê e você vai ver como que é super simples, fácil e rápido. Vamos lá? Sabe aquele vestido que você tá doida para fazer em 2 segundos rapidinho para você ter no seu dia a dia ou para você sair ou para alguma situação especial? Então, esse é o modelo porque é super rápido. E o recadinho de hoje para você é: somente os que ousam errar muito podem realizar muitas coisas. Primeira coisa, eu sempre falo, para você fazer esse vestido ou esse recorte princesa, você precisa marcar, ó, uma linha de referência, ok? Marcou a linha de referência, você vai marcar um retângulo com a largura do seu quadril e o comprimento do seu vestido. Esse valor da cintura da metade que a gente colocou aqui, você vai vir até aqui no final, que é pra gente esquadrar por conta do recorte princesa. Aqui, como que eu vou marcar meu recorte princesa? Eu vou dividir a minha cava ao meio, olha aqui. Vou ver quanto ela tá dando, dividir ela aqui. Daqui pra cá, eu desço 2 centímetros e depois eu desço mais 2 centímetros. E no meio desses 2 centímetros, eu marco aonde vai estar começando o recorte princesa. Só que aqui no recorte princesa, você vai fazer a sua pence. E pode ser de 1 centímetro ou 1,5 e vai marcar. Ó, essa pence aqui ajuda a modelar bastante, tá bom? Então nós vamos fazer uma pence de busto. Você vai descer 4 centímetros da linha de cava e vai fazer uma pence de 3 centímetros de profundidade. Meninas, é o seguinte, se você tiver com a sua altura de busto aqui, não tem problema, você pode fazer a sua pence normalmente. Eu vou marcar a minha linha de busto aqui para vocês ficarem sabendo, ó, marquei a linha do busto, tá? Aqui, ó, vai estar sendo o bico do seio. Então, essa tá sendo a altura do busto, da ponta do ombro até o bico do seu peito. Ó, desci os 4 centímetros, vou fazer uma pence com 3 centímetros. Eu posso fazer ela virada pra cá, ó? Posso. Por quê? Porque esse busto, como o busto é grande,
ele pode ser feito exatamente virado para cá. Virar essa minha pence para cá também? Também pode, não tem problema. Você vira para cá ou você vira ela para cá. Parte da frente do recorte princesa, pronto. Agora a gente vai fazer a parte das costas. Você vai aproveitar as linhas que você tem aqui, ó, para você marcar o seu recorte princesa. A altura da frente e a altura das costas. Se a sua diferença for de até 3 centímetros, você pode sim aproveitar a mesma linha da altura da frente para fazer a altura das costas. Se a sua diferença for maior do que 3 centímetros, você precisa fazer separado, porque vai ter uma diferença maior nessa parte da frente. A altura do quadril. Você também vai fazer o mesmo retângulo, ou seja, eu aproveitei já as linhas, você vai ter o comprimento do vestido que eu coloquei 90 centímetros e a sua largura de quadril. Você entra no decote com 8 centímetros e você pode descer aqui 3 centímetros. Lembra que aqui a gente sobe 2 centímetros nas costas, aí você vai marcar o seu ombro agora. Marcado o ombro, você vai descer 2 centímetros, ó. Então, depois que nós marcamos aqui o ombro, ó, e descemos, né? Você vem e marca a sua cava. Dividir aqui a cintura ao meio, marcar uma pence de 3 centímetros. Você vai esquadrar ela até embaixo e vai fazer o recorte também até embaixo. O mesmo valor que a gente achou aqui, ó, dividiu ao meio, a gente vai marcar ele aqui em cima e aqui embaixo. Faz a sua pence normalmente. E aqui na cava, como que a gente vai fazer o recorte princesa? Pega a sua cava, tá vendo aqui, ó? Pegou a cava, dividiu ao meio. Você vai descer 2 centímetros e vai marcar o seu recorte princesa. Vai colocar o zíper. Você desce o seu decote, o que você achar melhor. Eu desci com 8 centímetros, que aí fica tão junto com o pescoço. E aqui ele tem um detalhe. Você vai definir a altura que você vai colocar desse detalhe bem fofo que tem. Então, eu coloquei com 12 centímetros. Vou entrar 1,5 centímetro aqui e vou fazer isso aqui, ó. Tá? Só que eu vou arredondar ele aqui. Aqui, ó, eu desci aqui 12 centímetros, entrei aqui 1,5 centímetro, arredondei aqui no cantinho, que é pra gente fazer aquele detalhe bonito que tem. Meninas, eu tô fazendo com uma sarja, um tecido que tem bastante elastano. Então, eu vou fechar essa pence aqui e eu não vou colocar a quantidade a mais de pence aqui dos 3 centímetros. Mas se você estiver fazendo com tecido plano, comum, você fecha a sua pence aqui, igual você marcou 3 centímetros, você aumenta mais 3 centímetros aqui. Para vocês aqui no molde, como que você pode estar fazendo o seu revel. Vai marcar também o seu revel daqui, ó, da parte da cava, tá bom? Você pode fazer direto quando tiver lá já prontinho, como você pode vir aqui depois e cortar. Tá bom? Ó, é isso aqui, tanto na frente como nas costas. Parte da frente, a gente precisa agora dobrar essa pence daqui, ó. E agora a gente vai retraçar aqui, ó, exatamente onde a gente precisa. E agora você pode recortar o seu molde. Ó, então você coloca o molde um do lado do outro. Aqui tá certinho, tá, meninas? Todo posicionado, ó, quadril batendo com quadril, tanto da frente como das costas, ó. Ok? Cintura com cintura, tá tudo certinho. E agora a gente vai cortar no tecido. E agora eu vou estar cortando a parte da frente. Agora a gente posicionou aqui para cortar a parte das costas. Meninas, o fio do tecido sempre vai estar aqui na vertical, ó. Quando você tá traçando ali o fio da sua pence, por exemplo, você já tem o fio do tecido. Então, você tem que posicionar a auréola do tecido aqui, ok? Daqui para cá, coloca o tecido. O tecido aqui tá dobrado porque as costas e a gente tem o zíper.
nós temos aqui a parte das costas. A gente começar a colocar agora, encaixar as partes que a gente precisa. Gente, é muito fácil de fazer esse vestido. Olha aqui, recortamos e encaixamos. Tá vendo aqui que ele já tá dando direitinho? E agora eu vou estar alinhavando com o alfinete essas duas partes. Parte das costas já tá feita aqui, né, alinhavada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper já, ó, vou posicionar aqui. Essa parte daqui do silicone, gente, desse acrílicozinho do zíper, você tem que colocar ele bem na pontinha daqui, tá bom? Ou, se você colocar ele todo aqui, você tem que lembrar que depois o revel tem que vir pra cá, pra baixo. Então, eu prefiro já colocar ele bem aqui na pontinha, ó. Gente, essa coisa do zíper é só para adiantar na montagem e quando você estiver na máquina. Por isso que eu já faço tudo de uma vez. Mas isso, se você tiver certeza que a sua modelagem já tá ok, vai ficar certinho no seu corpo. Se você não tiver, não adianta você prender o zíper agora. É melhor você fazer um teste, experimentar e depois você coloca o zíper. E se você for iniciante, estiver assistindo esse vídeo, estiver horrorizado e pensar, nossa, mas eu não tenho que overlocar as peças antes? Gente, quando a gente for para a máquina, a gente pode fazer tudo isso. Colocação do zíper aqui não impede que você vá passar isso aqui na overlock, essa parte do tecido. E aqui agora a gente vai estar alinhavando a parte da frente, que você vai virar e vai alinhavar. A parte da frente já tá toda alinhavada. E eu já vou dar uma dica para vocês conseguirem fazer o revel dessa parte daqui, porque na verdade ela faz isso aqui, ó, tá? Coloquei essa parte de tecido aqui embaixo já para você riscar aqui, ó, e fazer o seu revel. Tá vendo aqui? Ó. Você pega a sua fitazinha métrica, vem medindo certinho, ó, quanto que tá dando aqui. Tá? Se tá dando 4, você vem marcando o quarto nele todinho, que é para ele ficar direitinho, tá bom? Você vai pegar aqui, ó, tá vendo? E vai posicionar aqui o seu revel, ó, para você passar na máquina. Só que você tem que lembrar que você tem que fazer esse acabamento aqui em volta todinho na overlock. Então, você pode colocar e depois passar, ou também pode passar no overlock e depois fazer. Ou se você não tiver overlock, você também pode fazer um acabamento assim, ó, normal por dentro, tá? Vai dar certinho. Então, estamos passando essa parte das costas aqui, ó, do recorte na máquina. E agora eu vou estar passando esse zíper na máquina, ó. E você fez, colocou o zíper aqui, a gente vai passar aqui na overlock, tá certinho por dentro. Nós vamos ver aqui agora, ó. Se aqui tá certinho, beleza. Se aqui não tiver certinho, na hora que você for colocar o revel aqui, você acerta. Aqui na finalização do zíper, ó, eu sempre falo, você pega essa parte daqui, ó, dá uma alfinetada, olha aqui. E acerta. Você viu que nós terminamos com o zíper exatamente um pouquinho mais aqui, ó, tá vendo? Então, a gente não vai começar daqui, a gente vai começar um pouquinho, uns 2 centímetros acima, que é pra ficar certinho. Coloca na máquina, você puxa o teu zíper, ele é um recheio, ó, puxa ele aqui pro lado, posiciona, ó, posiciona a agulha, ok? Faz o retrocesso. Isso aqui, esse retrocesso é fundamental para depois não ter problema do zíper, dessa parte abrir. E vem costurando. Aqui, tá vendo? Você não sabe nem aonde que o zíper acabou, ó. Então, o zíper acabou aqui, tá vendo? E daqui pra baixo, onde nós terminamos, ok? Você vai me perguntar, agora a gente vai passar essa parte aqui de dentro toda na overlock. E aí, você vai me perguntar, mas eu não tenho que abrir aqui essas costuras pra deixar assim, ó, batidinha? Sim, você pode fazer assim também? Pode. Mas uma dica que eu vou dar para vocês. Quando você estiver trabalhando com tecido que é mais fino, nem tem tanta necessidade de você ter que abrir e deixar ela batidinha. Pode fazer? Pode. Se você tiver com tecido mais grosso, aí não é nem uma questão de escolha, é uma questão obrigatória. Se você tiver com tecido mais grosso,
você literalmente vai ter que fazer isso aqui, abrir. Por quê? Porque aí você passa e ela fica melhor do que se você deixar todos os dois tecidos juntos, ele vai ficar muito grosso e quando vier nessa parte que tem a curvatura, não vai ficar legal. Aí nós vamos passar na máquina agora essa parte da frente aqui, ó, desse revel. Se você não tiver experiência para passar na hora que passa esse Vzinho aqui, ó, você vem e marca, ou você vem com ele um pouco à mão aqui, ó. Vem com a máquina na mão, que é para você conseguir passar direitinho e não sair. E faceia a sapatilha, ó, certinho no tecido. Depois que você passou, claro que eu ainda vou passar no overlock aqui, tá, gente? Pra fazer o acabamento. Mas o principal é você dar esse pique aqui, ó, bem na pontinha mesmo, porque aí quando você virar aqui, isso em qualquer parte de decote V, ok? Você vai ter o acabamento perfeito. E aqui, já aproveitando, a gente pode vir aqui, ó, e bater essa costura pra cá, tá vendo? Você já faz um pesponto aqui. Vamos lá? Ó. Olha aqui, eu sei que é preto, fica meio difícil de ver, mas estão vendo, ó? Fica certinho, ó, tá? A costura. E aí, a gente vai colocar ele aqui pra dentro, ó, porque ele vai fazer o acabamento que a gente precisa nessa partezinha daqui, ó. Ele vai fazer com que não fique virando, tá? Ó, esse aqui depois a gente vai juntar assim, tá bom? Agora a gente vai passar no overlock. Então, para você cortar esse revel da parte da frente, você vai cortar ele inteiro, porque a gente vai costurar essa pontinha que tá aberta tudo junto, que ele vai ficar assim depois, ele vai se assentar. Ó, e aí você faz aquilo, ou você faz no molde, ou você pode vir aqui, ó, e cortar direto no tecido. Você vai fazer a mesma coisa que eu sempre falo, ó, fazer a medição, ver quanto que tem aqui, para você marcar no tecido com a fita métrica, você marca direitinho, ó, a quantidade que você precisa. Ó, pode pegar a régua, acertar, eu vou acertar esse cantinho todinho na overlock. E agora a gente vai colocar assim, ó, você vai pegar a parte da frente, ó, e vai colocar ele todinho aqui, pra gente passar uma costura. Alinhava, pode ser no alfinete, como pode ser na própria mão, que deixa juntinho ali, porque a gente vai passar tudo junto. Já pode fazer também o revel da parte da cava. Você fez o revel da cava, você vai fazer o mesmo processo, meninas. Olha aqui, ó, vir e colocar assim, e vai alinhavar também aqui, ó, que é para passar na máquina. Aqui, meninas, e o revel, todos que tiverem, você vai passar dessa forma daqui, ó. Normal, ok? Com costura reta. Não esquece de dar os piques aqui, ok? Porque é uma curva, não é mesmo? E quando você virar aqui, ó, você precisa fazer essa costura pra cá, ó, trazer essa costura pro lado de cá, que é para você conseguir rebater essa costura por cima. Olha aqui, a mesma coisa que nós fizemos naquele acabamento da parte do meio da frente. Ele vai ficar exatamente nesse formato, estão vendo? E depois nós vamos colocar assim, ó, aqui pra dentro. Vai passar um ferrinho e quando a gente costurar não só as laterais, ó, nós vamos prender essa parte daqui do revel. Então ele também não vai ficar soltando e saindo. Muita gente reclama que ele fica saindo aqui na cava. Ele não sai. E se você tiver que dar, você dá um pontinho aqui, ó, na finalização, tá vendo? No acabamento de dentro, você pode dar um pontinho aqui para que não saia. E aqui eu quero mostrar para vocês, ó, nós já fizemos o acabamento desse lado daqui, do revel, da parte das costas. Quando você for fazer essa parte das costas, onde tem o zíper, eu já passei esse lado de cá. Então, esse lado daqui, a gente ainda tem que fazer, né? Você vai passar com o zíper assim, ó, todo aberto, o revel, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai avaliar aqui, ó, na hora que você estiver fechando o seu zíper, se realmente tá tudo batendo aqui direitinho, ó, tá vendo?
Se tiver tudo certinho, você já sabe que essa altura daqui tá certa e você pode continuar costurando. Se não tiver, você vai vir e vai acertar, ou desce um pouquinho ou sobe um pouquinho, para que ele fique certinho nessa parte do zíper. Ó, costura sim com o zíper aberto. Depois que você costurou com o zíper aberto, você vai passar uma costura aqui em cima, ó, dessa parte do zíper aqui, com zíper e tudo. Você pode deixar esse pedacinho do zíper, como você pode cortar também, se você quiser. Corta aqui, ó, na diagonal, ó, onde a gente vai colocar o zíper, vira ele aqui, ok? E a gente vai lá fechar o zíper pra gente ver como que ficou o resultado. Olha aqui, ó, fica perfeitinho, estão vendo? Perfeitinho o zíper, bem colocadinho, ó, viram? E você vai fazer o restante do processo normal aqui, tá bom? Se tiver tudo certinho que você tiver visto, você vai vir aqui, ó, colocar a parte da frente, lateral com lateral, tá? Alinhavar, que é pra gente fazer a nossa costura aqui. Nessa parte daqui da lateral, ó, o que que você vai fazer? Você vai virar aqui, ó, abrir essa parte aqui do revel que nós fizemos, ó, vai juntar costura com costura, o meio tem que estar certinho de um com o outro, tá vendo aqui, ó? Que é pra você vir, alinhavar e passar na máquina, tá bom? A gente vai passar assim na máquina. Uma coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte, no revel dessa parte da frente. Quando você estiver fazendo o revel, você dessa parte da frente, como ele tem esse detalhe aqui abertinho, ó, essa abertura, você aqui dentro tem que fazer um revel bem menorzinho e ao mesmo tempo você virar ele aqui, ó, para que ele fique bem pequenininho, porque assim ele não fica aparecendo do outro lado. Então ele não vai ficar igual o revel que nós fizemos nas laterais da cava, e no decote das costas, ele vai ficar menorzinho. Então, na hora agora de juntar os ombros, você vai ter que juntar, ó, abrir essa parte aqui da frente do revel, tá vendo? Nas laterais, ó, e abrir essa parte daqui. Depois que você abriu essa parte, você vai juntar aqui, ó, costura com costura do ombro para costurar. Aqui a gente não junta, por quê? Porque aqui o revel é menor. Alinhava e passa na máquina. Você já viu que tá tudo certo no seu vestido, você já costurou, você vai pegar essa circunferência daqui, vai ver quanto que tá dando, o valor total dela, ó. Pra gente fazer o nosso babado godê. Você vai pegar esse valor total da circunferência da sua saia embaixo, vai dividir pelo pi de 3,14 e o resultado que você tiver, você vai marcar aqui, ó, tá? Ó, em volta dela toda, como uma saia godê. Vai definir qual é o tamanho desse babado, tá? Eu vou deixar ele com 14 centímetros. E você vai cortar. Você já tem aqui o seu babado godê. Olha aqui, e como tem uma costura, você vai vir aqui, vai começar pelo meio das costas, tá vendo, ó? Começar pelo meio das costas, deixa a quantidade que você precisa para costurar e vem colocando ele. Você vai ter esse resultado daqui, tá vendo? E a gente vai passar na máquina aqui, passa primeiro essa parte reta aqui do babado, ó, costura reta e depois na overlock, e depois você vai vir para passar essa parte da circunferência do final da saia. Ó, e a gente vai estar passando aquela parte da frente, lembra? Que fizemos o revel menorzinho com a parte do ombro. Primeiro você tem que passar as laterais do vestido na máquina e na overlock para depois você costurar o babado. Ó,
e nessa parte daqui, meninas, eu já passei essa bainhazinha overlock no final, tá? Desse babado. E agora que você já passou nas laterais, passou em tudo, você vai pegar, ó, a partir da parte das costas, tá vendo aqui? A costura no meio. E a gente vai começar a costurar. Ó, e agora que você passou essa parte aqui na máquina, você vai passar o overlock para fazer o acabamento. E então, meus amores, pois é, o vestido ficou pronto, viu? Como super simples, rápido e fácil para você estar fazendo. Então vamos ver como que ficou. Começando aqui pela parte do decote, eu quero dizer para vocês que eu fiz exatamente aquela descida de 8 centímetros e abri aqui 9 centímetros. Então você tem que ver se é muito fechado aqui para você. Se você quiser um pouquinho mais aberto, você abre um pouquinho mais. A parte do recorte princesa, ó, fica perfeitinho aqui, como eu falei com vocês, ele encaixa. Então, quando a gente faz aquela pence, até aquela pence busto, lembra que eu mostrei que você pode fazer aqui pra cima? Por quê? Porque o teu busto tá aqui, ó. Tá aqui. Então, você pode fazer nessa direção, porque tira aquele papo daqui. Pode fazer nessa direção, que é a da pence cava, e pode fazer daqui de baixo pra cá também, ó. Porque funciona. E como ele já tem a pence, que é a pence de cintura, né, que já está embutida no recorte princesa, então ele termina funcionando perfeitamente. Em relação ao cintinho, gente, eu não fiz o cintinho, sabe por quê? Porque na verdade esse cintinho é um cintinho de fita de cetim, é isso mesmo. E eu gostaria de estar fazendo ele com um cintinho de fita de gorgurão. Sabe aquele cintinho rápido, prático que você faz? Porque aí fica leve, fica bem bacana e não fica muito pesado do que um cintinho de tecido normal. Até porque a gente já fez alguns e depois eu vou estar fazendo um vídeo só sobre cintinhos diferentes pra gente estar fazendo. Então esse aqui eu coloquei uma fita de cetim somente para vocês verem o acabamento, essa parte do vestido como que ficou, né? O babado godê, se você quiser ele como está no vestido, que é um pouquinho mais sequinho, você faz nesse pi de 3,14. Quem não está entendendo e não sabe o que é pi, pede, deixa nos comentários que eu deixo o link do vídeo explicando tudinho o que é, para que serve e como que funciona. Se você quer esse babado um pouquinho mais cheio de gominhos, mais babadinhos, você precisa cortar ele, fazer o cálculo no pi 6,28, é isso mesmo, porque aí você vai ter um resultado bem maior. Aqui, meninas, como que ficou? Vocês estão vendo? Então ele ficou retinho, fica justinho, como uma saia reta normal. E você tem esse leve babadinho, ó, que fica aqui, fica bem fofo, não fica muito babado. O comprimento eu fiz com 90 centímetros, 14 centímetros de altura, que eu fiz esse babado. Então ele ficou mais ou menos aqui, ó, no joelho. Ela pence que eu falo pra vocês, é muito importante você, além de você fazer o recorte princesa, você fazer a pence no recorte princesa. Claro que se você precisar, não é uma obrigação, porque o caimento é muito melhor. Aquela parte, ó, no qual eu falei com vocês, tá vendo aqui, ó, ela fica toda certinha, ó, do detalhe que a gente tem aqui. E as costas, o zíper, que ficou certinho, tá vendo? Bem colocadinho até o final, ó. Mais um modelo simples, rápido, fácil, que você poderia estar fazendo com um tecido, por exemplo. Esse vestido poderia estar sendo longo ou ele poderia estar tendo esse babado bem comprido até o pé e poderia ser um vestido de festa. E então, exatamente, você poderia estar fazendo esse tipo de acabamento também em um vestido de festa. Claro, se esse tecido que você estivesse utilizando não fosse transparente e fosse um pouco mais grosso para não ficar tão fino e ficar de repente até marcando a questão da calcinha, não é mesmo? Ou do sutiã. Então, fica atenta nessa questão dos detalhes, porque às vezes a gente acha que roupa de festa é somente aqueles vestidos todos glamurosos. Então, esse tipo de modelagem é uma modelagem que eu vou estar usando mais para frente pra gente fazer um vestido de festa. Exatamente, você vai ver como que funciona, ou seja, a mesma modelagem, mudando o tecido, colocando um babado maior, que no caso seria até o pé, o comprimento, e a gente vai ter um resultado incrível. Meninas, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido e o principal, entendido. E se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários. Meu muito obrigada para você que assistiu mais um vídeo meu. Até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês. Um beijo e fica com Deus. E o recadinho que eu vou deixar para você hoje é: somos o que repetidamente nós fazemos. A excelência não é um feito, e sim um hábito.